Imagine um mar tão azul que parece ter sido pintado à mão, cada tom de turquesa e safira espalhado com a delicadeza de um artista que não tem pressa. Agora, imagine cidades inteiras construídas em pedra branca, que brilham sob a luz dourada do entardecer como se fossem feitas de mármore vivo. Ruas estreitas e tortuosas, onde cada esquina revela uma varanda coberta de flores, uma porta de madeira gasta pelo tempo ou um café onde o aroma do expresso se mistura ao sal que vem do mar. Esse lugar existe. Ele é real. Está na Europa, mas parece um mundo à parte. Esse lugar é a Croácia. Pequena no mapa, mas gigante em histórias e experiências, a Croácia é o tipo de destino que parece reunir vários países em um só. Aqui em apenas alguns quilômetros você pode passar de uma praia de águas cristalinas para uma vila medieval no alto de uma colina, de um parque nacional com cachoeiras exuberantes para um mercado local cheio de aromas de azeite, queijo e vinho. E cada passo que você dá por esse país é como folhear as páginas de um livro que mistura mitos, guerras, romances e paisagens de tirar o fôlego. O curioso é que, para muita gente, a Croácia ainda é um destino recente. Durante décadas, ficou escondida atrás das cortinas da antiga Iugoslávia e, para o resto do mundo, era apenas um nome difícil de pronunciar no mapa dos Balcãs. Mas quando finalmente abriu suas portas para o turismo, revelou um tesouro. Hoje, é um dos países mais visitados da Europa, mas ainda consegue guardar um ar de exclusividade, especialmente se você souber onde procurar. O país se estende pela costa leste do Mar Adriático, cercado por vizinhos como Eslovênia, Hungria, Sérvia, Bósnia e Herzegovina e Montenegro. É uma faixa de terra recortada por montanhas e mais de 1.000 ilhas, 1.244, para ser exato, das quais apenas 48 são habitadas. Isso significa que, se você quisesse visitar uma ilha croata diferente a cada dia, levaria mais de 3 anos para conhecer todas. Algumas são tão pequenas que cabem em poucas fotos aéreas, outras são grandes o suficiente para abrigar cidades inteiras e vinhedos que produzem vinhos premiados. Mas antes de perdermos o fôlego falando das praias e ilhas, é impossível entender a Croácia sem olhar para o seu passado. E que passado! Aqui, cada pedra tem séculos de histórias. Em Pula, por exemplo, você encontra um anfiteatro romano tão bem preservado que, à primeira vista, poderia jurar que está em Roma. Em Split, há um palácio inteiro construído pelo imperador Diocleciano no século IV. Só que esse palácio não é apenas um museu. Ele está vivo. Dentro de suas muralhas, existem casas, lojas, restaurantes e até apartamentos onde as pessoas vivem normalmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo morar dentro de uma fortaleza de quase 2.000 anos. Na Idade Média, Dubrovnik brilhava como uma potência marítima independente, rivalizando com Veneza. Rica e influente, foi uma das primeiras cidades do mundo a abolir a escravidão, em 1416. O que impressiona é que, apesar de séculos de guerras e terremotos, suas muralhas continuam de pé, firmes, cercando ruas de mármore e telhados laranjas que se tornaram um cartão postal do Adriático. Mas nem tudo são eras distantes. No século XIX, a Croácia também foi território da monarquia austro-húngara, o que deixou marcas na arquitetura elegante de cidades como Opatija, que se tornou um refúgio da aristocracia europeia. Depois, já no século XX, o país viveu anos turbulentos durante a dissolução da Iugoslávia e a Guerra de Independência, nos anos 1990. Foi um período difícil, mas que também fortaleceu a identidade nacional e o orgulho de um povo que, hoje, abre suas portas com hospitalidade, mas sem esquecer suas raízes. E é aqui que entram as curiosidades que fazem a Croácia ainda mais fascinante. Sabia que a gravata, esse acessório que vemos em escritórios e eventos formais pelo mundo inteiro, nasceu aqui? No século XVII, soldados croatas usavam lenços amarrados no pescoço, e essa moda chamou atenção na França, onde ganhou o nome de cravate. Outra curiosidade: os croatas afirmam que Marco Polo nasceu na ilha de Korčula, algo que, claro, os venezianos contestam, mas que rende boas discussões históricas e turísticas. E há também a questão da água. A Croácia é um dos países com as águas mais limpas do mundo, segundo estudos ambientais europeus. Isso vale tanto para o Mar Adriático quanto para rios, lagos e nascentes. Falando em lagos, é impossível não mencionar um dos lugares mais surreais que você pode ver por aqui:
o Parque Nacional dos Lagos de Plitvice. Imagine 16 lagos de um azul turquesa tão intenso que parece ter sido filtrado no Photoshop, todos interligados por cachoeiras que despencam em diferentes alturas, formando cortinas de água que variam de suaves véus até quedas imponentes. O som das águas misturado ao canto dos pássaros cria uma atmosfera que parece suspender o tempo. Caminhar por ali, em passarelas de madeira que passam sobre a água, é como entrar numa pintura viva. E se Plitvice é um espetáculo de lagos, o Parque Nacional de Krka é o paraíso das cachoeiras. A mais famosa, Skradinsky Buk, é uma queda d'água larga e poderosa, onde, até recentemente, era permitido nadar. Hoje, a prática está restrita para preservar o ecossistema, mas mesmo assim a vista é de tirar o fôlego. Mas talvez a essência mais pura da Croácia esteja no encontro entre suas cidades costeiras e o mar. Em Dubrovnik, as ondas batem contra as muralhas de pedra enquanto turistas e moradores caminham pelo calçadão. Em Split, o mar beija a riva, o calçadão à beira-mar cheio de palmeiras e cafés, onde a vida acontece devagar, ao ritmo de um expresso prolongado e conversas que não têm pressa para acabar. Em Zadar, o mar é músico. Literalmente. Ali, existe um órgão do mar, uma estrutura de tubos instalada sob o calçadão que transforma o movimento das ondas em música. Cada ondulação cria um som diferente, formando uma melodia natural e infinita. E logo ao lado, outra obra-prima moderna, a Saudação ao Sol, um círculo de painéis solares que, ao cair da noite, se transforma num espetáculo de luzes coloridas. E a capital, Zagreb? Longe do mar, ela tem uma energia diferente, mais urbana, com mercados a céu aberto, cafés históricos e uma vida cultural vibrante. É um ótimo ponto de partida para explorar o interior do país, com suas aldeias tradicionais, campos de lavanda e plantações de azeitona que produzem alguns dos melhores azeites da Europa. Quando se fala de Croácia, também se fala de sabores. No litoral, o menu é dominado por frutos do mar frescos, polvo grelhado, mexilhões ao vinho branco, risoto negro feito com tinta de lula. No interior, a culinária muda. Lá, a peca, um método de cozimento lento sob brasas, dá origem a carnes macias e legumes suculentos. Há também a paticada, um ensopado de carne marinada no vinho e cozido lentamente, servido com nhoque caseiro. E, para adoçar, a rosata, uma sobremesa parecida com o pudim, aromatizada com licor local. Tudo isso é regado a vinhos que, embora menos famosos que os italianos ou franceses, têm qualidade impressionante. A Ístria, no norte, é famosa por seus vinhos brancos, enquanto a Dalmácia produz tintos encorpados que combinam perfeitamente com a gastronomia local. Mas a Croácia não é só para ver ou provar. É para viver. É sentir a brisa salgada no rosto durante um passeio de barco entre as ilhas da Dalmácia. É pedalar pela ilha de Mujet, cercada por pinheiros e lagos salgados. É caminhar pelas muralhas de Dubrovnik ao amanhecer, quando as ruas ainda estão vazias e o sol começa a iluminar o Adriático. É mergulhar em cavernas escondidas na ilha de Vis ou escalar trilhas no Monte Velebi, onde a vista abrange tanto o mar quanto as montanhas. E o mais incrível é que, apesar de seu tamanho, a Croácia concentra mais de 10% de seu território sob proteção ambiental. Algumas ilhas sequer permitem carros, preservando um ritmo de vida que parece ter parado no tempo. Talvez seja esse o segredo da Croácia, um equilíbrio raro entre história viva, natureza intacta e um povo que sabe receber sem perder sua identidade. É o tipo de lugar que, depois de visitar, não sai mais da memória. Se a primeira impressão da Croácia é feita pelo brilho do Adriático, a segunda vem com a descoberta de que por trás de cada paisagem de cartão postal existe uma história escondida, quase como se o país fosse um enorme baú de tesouros e cada cidade, ilha ou vila fosse uma joia cuidadosamente guardada. Quanto mais você explora, mais percebe que as fronteiras entre passado e presente aqui são borradas, e é exatamente isso que a torna tão fascinante. Pegue por exemplo a ilha de Hvar. Famosa por seus campos de lavanda que tingem o horizonte de roxo no verão, Hvar também é conhecida por sua vida noturna vibrante, que atrai velejadores e viajantes do mundo todo. Ao mesmo tempo, basta caminhar alguns minutos para longe do porto para se encontrar em ruas silenciosas cercadas por casas de pedra e jardins perfumados onde o único som é o zumbido das abelhas e o farfalhar das oliveiras ao vento.
Já a ilha de Korula é como um pedaço de Veneza que se desprendeu e flutuou pelo Adriático até ancorar na costa croata. Dizem que Marco Polo nasceu aqui, e a cidade velha, com seu traçado em formato de espinha de peixe, foi projetada para proteger os moradores dos ventos fortes que sopram do mar. Caminhar por essas ruas é como abrir uma janela para o século XV, com igrejas góticas, varandas renascentistas e pátios sombreados por palmeiras. E depois existe Vis, uma ilha que por décadas foi fechada ao turismo porque servia como base militar. Isso fez com que permanecesse intocada por muito mais tempo do que suas vizinhas. Hoje, Vis é um paraíso para quem busca tranquilidade, culinária autêntica e mergulhos em águas incrivelmente transparentes. É aqui também que fica a famosa Caverna Azul, na vizinha ilha de Bievo, onde a luz do sol entra por uma abertura submersa e pinta o interior com um brilho azul elétrico quase sobrenatural. Mas a Croácia não é só mar. Viajar pelo interior do país é descobrir um outro mundo, talvez menos conhecido, mas igualmente impressionante. A Península da Istria, no norte, é muitas vezes chamada de a Toscana croata, por causa de suas colinas cobertas de vinhedos e oliveiras, vilas medievais no topo dos morros e estradas ladeadas por ciprestes. Cidades como Motovun e Grongem parecem congeladas no tempo, com ruelas de paralelepípedo, arcos de pedra e miradouros que oferecem vistas panorâmicas até onde a vista alcança. A gastronomia na Istria também tem um toque especial. Aqui, a estrela é a trufa, especialmente a trufa branca, considerada uma das mais raras e caras do mundo. Nos meses de outono, é comum ver caçadores de trufas acompanhados de cães treinados explorando as florestas, e muitos restaurantes oferecem menus inteiros dedicados a esse tesouro gastronômico. Descendo para a região da Dalmácia, a paisagem muda. Montanhas abruptas descem até o mar, criando uma costa dramática pontilhada por pequenas vilas de pescadores. Aqui, a cultura marítima é parte inseparável da vida, desde a construção de barcos tradicionais chamados gajeta até as competições de remo que reúnem comunidades inteiras. E se o litoral é o palco de histórias de comerciantes e navegadores, o interior da Dalmácia guarda fortalezas impressionantes como a de Klis, que já foi cenário de batalhas reais e também fictícias, ganhando fama mundial ao aparecer na série Game of Thrones. Aliás, a série ajudou a projetar ainda mais a Croácia no mapa turístico, já que várias locações foram filmadas em Dubrovnik, Split e outras cidades costeiras. Zagreb, a capital, merece mais tempo do que muitos viajantes imaginam. Dividida entre a cidade alta, medieval, e a cidade baixa, mais modernas, Zagreb é um convite para caminhar. A cidade alta, com suas ruas de paralelepípedo, prédios coloridos e a imponente Catedral de Zagreb, parece um cenário de conto de fadas. Já a cidade baixa oferece parques, museus e cafés que mantêm viva a tradição da cultura do café croata, onde sentar-se para tomar um expresso pode facilmente se transformar em horas de conversa e observação da vida passar. E é impossível falar da Croácia sem mencionar sua música. Desde canções folclóricas acompanhadas de instrumentos tradicionais como a tamburica, até a polifonia das clapas, grupos vocais masculinos típicos da Dalmácia, reconhecidos como patrimônio cultural imaterial pela Unesco. Esses cantos, geralmente sem acompanhamento instrumental, falam de amor, mar, vida e perda, e ecoam pelas ruas de pedra em noites de verão, criando momentos quase mágicos. Outro elemento que conquista quem visita é a sensação de segurança. A Croácia é considerada um dos países mais seguros da Europa, o que permite explorar ruas estreitas à noite, pegar estradas secundárias ou embarcar em ferris para ilhas remotas sem grandes preocupações. E para quem busca experiências únicas, a Croácia oferece aventuras que vão muito além do turismo tradicional. É possível, por exemplo, velejar pelo arquipélago das Ilhas Kornati, um conjunto de mais de 100 ilhotas quase desabitadas, declaradas Parque Nacional. O contraste entre a rocha branca e o azul profundo do mar é hipnotizante, especialmente ao pôr do sol. Outra experiência inesquecível é mergulhar nas águas croatas para explorar naufrágios. A costa do país é um verdadeiro museu subaquático, com embarcações que vão desde navios da Primeira e Segunda Guerras Mundiais até cargueiros romanos afundados há mais de 1000 anos. E não podemos esquecer do inverno. Embora a maioria associe a Croácia ao verão, no inverno algumas regiões se transformam. As montanhas se cobrem de neve,
e estações como Suljeme, nos arredores de Zagreb, recebem esquiadores e snowboarders. Já nas cidades, o clima natalino é encantador, com mercados de rua, luzes e tradições como o Advent, especialmente celebradas na capital, que já foi eleita várias vezes como um dos melhores destinos de Natal da Europa. A Croácia também é surpreendente na forma como celebra a vida. Durante o verão, festivais se multiplicam, desde eventos de música eletrônica em praias e ilhas até festas tradicionais que misturam música folclórica, danças e culinária regional. Um exemplo é a Noc Muzeja, ou Noite dos Museus, quando instituições culturais em todo o país abrem suas portas gratuitamente durante a noite, oferecendo exposições, concertos e performances. E mesmo nos lugares mais turísticos, sempre há cantos onde o tempo parece desacelerar. Uma pequena vila de pescadores onde velhos reparam redes à sombra, um vinhedo onde o produtor convida para provar o vinho diretamente do barril, uma praia deserta descoberta por acaso após uma trilha por entre pinheiros. A cada nova descoberta, fica mais claro que a Croácia não é apenas um destino bonito, é um lugar que se sente. É caminhar e sentir o cheiro do mar misturado com o aroma do pão recém-assado. É ouvir o som de sinos de igrejas antigas misturados ao barulho de ondas. É provar algo simples, como um tomate cultivado localmente, e perceber que até isso tem um sabor especial. E talvez seja por isso que tantos visitantes acabam voltando. A Croácia não se resume a uma lista de pontos turísticos a arriscar. Ela se revela aos poucos, e mesmo depois de dias explorando, sempre deixa a sensação de que ainda há muito por ver. Se existe uma palavra que resume a experiência de viajar pela Croácia, talvez seja camadas. Camadas de história, de culturas que se sobrepuseram ao longo dos séculos, de paisagens que mudam completamente em poucas horas de estrada, de sabores que misturam o Mediterrâneo, a Europa Central e o Oriente. E uma das formas mais fascinantes de perceber essas camadas é explorando suas cidades antigas. Dubrovnik, por exemplo, é a mais famosa delas, e com razão. Cercada por imponentes muralhas de pedra, banhadas pelo azul profundo do Adriático, a cidade parece ter saído de um filme de fantasia, e de fato saiu, ganhando fama mundial como cenário de produções cinematográficas. Mas, mais do que um cenário, Dubrovnik é viva. Passear pelo Stradum, sua rua principal, é mergulhar em séculos de história. Igrejas barrocas, palácios renascentistas, mosteiros franciscanos e pequenas praças surgem a cada esquina. E, se você subir até as muralhas e percorrer seu circuito completo, terá uma das vistas mais espetaculares de qualquer cidade do mundo. Mas a Croácia guarda outras pérolas menos conhecidas. Trogir, por exemplo, é uma pequena cidade medieval situada em uma ilha ligada ao continente por uma ponte. Seu centro histórico é um labirinto de ruelas estreitas, cada uma levando a uma nova surpresa, uma igreja escondida, um café com mesas na calçada, um pátio silencioso cercado por muros centenários. Split, a segunda maior cidade do país, também é um lugar onde o passado e o presente se encontram de forma quase surreal. No coração da cidade está o Palácio de Diocleciano, construído pelo imperador romano no século IV como sua residência de aposentadoria. Hoje, esse palácio é um bairro inteiro. Ruas, lojas, restaurantes e até apartamentos ocupam as antigas construções romanas. É possível tomar um café onde antes havia salões imperiais, ou dormir em um quarto com paredes originais de pedra com mais de 1.600 anos. E se as cidades oferecem cultura e história, a natureza da Croácia oferece um espetáculo à parte. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvice talvez seja o exemplo mais famoso, um conjunto de lagos interligados por dezenas de cascatas. Rodeados por florestas densas que mudam de cor com as estações, do verde vibrante da primavera ao dourado e vermelho do outono. Caminhar por suas passarelas de madeira, ouvindo o som constante da água, é como entrar em um mundo de fantasia. Outro destino natural que impressiona é o Parque Nacional de Krka, onde o rio de mesmo nome forma quedas d'água impressionantes. Diferente de Plitvice, aqui é permitido nadar em determinadas áreas, o que transforma a visita em uma experiência refrescante e única. Para os aventureiros, a Croácia também oferece opções como o canyoning pelo rio Cetina, na região de Omi, onde é possível descer corredeiras, saltar de penhascos e atravessar túneis de rocha.
Ou ainda fazer trekking nas montanhas de Velebit, que fazem parte da Cordilheira dos Alpes Dináricos e oferecem trilhas com vistas espetaculares para o mar e o interior. E para quem prefere algo mais tranquilo, nada se compara à experiência de navegar pela costa. Alugar um barco, seja por um dia ou uma semana, é uma das maneiras mais especiais de explorar o país. Cada baía isolada, cada pequena ilha, cada pôr do sol visto do convés se transforma em uma memória única. Falando em memórias, é impossível não mencionar a gastronomia, afinal, viajar também é provar. E a culinária croata é tão diversa quanto sua geografia. No litoral, predominam frutos do mar frescos, preparados de forma simples para destacar o sabor natural: polvos grelhados, lulas recheadas, camarões ao alho. Um prato típico que vale experimentar é o brude, um ensopado de peixe cozido lentamente com tomate, vinho e ervas, servido com polenta. No interior, a influência da cozinha centro-europeia se faz sentir com pratos mais robustos como peca, carne e vegetais cozidos lentamente sob uma tampa de ferro coberta por brasas, e o trukli, uma massa recheada com queijo fresco que pode ser servida salgada ou doce. Na região da Eslavonia, no leste do país, o destaque vai para pratos condimentados com páprica, como o fi-paprika, um ensopado de peixe de rio. E para acompanhar, vinhos locais que vêm ganhando reconhecimento internacional. A Croácia tem regiões vinícolas que produzem desde tintos encorpados, como os da uva Plavac Mali na Dalmácia, até brancos aromáticos como os da uva Malvazija na Istria. E, claro, não se pode esquecer dos licores tradicionais, como o raquija, feito de frutas como ameixa, figo ou uva. Mas talvez o que mais conquiste o visitante seja a forma como tudo é servido, sem pressa. Aqui, as refeições não são apenas para matar a fome, mas para serem desfrutadas. É comum passar horas à mesa, conversando, bebendo e aproveitando a companhia. E isso nos leva a um dos maiores segredos da Croácia: sua hospitalidade. Apesar do crescimento do turismo, muitos lugares ainda preservam um atendimento genuinamente caloroso. É comum ser recebido como amigo, mesmo que seja a primeira vez que você pisa no local. Donos de pousadas que oferecem um copo de vinho caseiro na chegada, pescadores que contam histórias do mar, artesãos que mostram como produzem suas peças, esses encontros acabam sendo tão marcantes quanto as paisagens. O curioso é que, mesmo com toda essa riqueza, a Croácia ainda guarda áreas pouco exploradas. O arquipélago de Lastovo, por exemplo, é um paraíso remoto, declarado parque natural, com céus tão limpos que é considerado um dos melhores lugares da Europa para observar estrelas. Ou a ilha de Mujet, grande parte coberta por um parque nacional, com 2 lagos de água salgada e um mosteiro beneditino em uma ilhota no meio de um deles. São lugares assim que fazem o viajante perceber que, por mais que tente, nunca verá tudo. Sempre haverá uma nova praia escondida, uma nova cidade para explorar, uma nova história para ouvir. E talvez seja exatamente essa sensação de descoberta infinita que faz tanta gente se apaixonar pela Croácia, porque ela não é apenas um destino, é uma experiência em constante renovação. Viajar pela Croácia é como folhear um álbum de fotos antigas misturado com um diário de viagem moderno. Você vira a página e encontra castelos que parecem ter saído de uma lenda, depois mais uma e se depara com uma praia que, até aquele momento, só existia na sua imaginação. Um exemplo disso é a praia de Zlatni Hat, na ilha de Bra, considerada uma das mais bonitas do mundo. O que a torna especial é seu formato único, uma língua de areia dourada que se estende para dentro do mar, mudando de forma levemente conforme as correntes e o vento. Vista de cima, é quase hipnótica. Aliás, a ilha de Bra também é famosa por sua pedra calcária branca, usada inclusive na construção da Casa Branca nos Estados Unidos. Outra joia é a ilha de Pag, que parece um cenário de outro planeta. Com colinas rochosas e praticamente sem vegetação, seu visual árido contrasta com o azul intenso do mar. Pag também é conhecida pelo paquissar, um queijo de ovelha de sabor marcante, curado ao vento marinho e às ervas que crescem na ilha. Já para os apaixonados por esportes aquáticos, a cidade de Bol, também em Bra, e o canal entre as ilhas de Var e Korula são destinos ideais para windsurf e kitesurf, graças aos ventos constantes. A Croácia também surpreende quando olhamos para sua herança cultural menos óbvia. No interior, existem aldeias que preservam tradições centenárias, como as Ligepotice,
danças folclóricas realizadas em trajes tradicionais bordados à mão. Há também a Sinjska Alka, uma competição equestre realizada desde 1715 na cidade de Sin, em homenagem a uma vitória histórica contra o Império Otomano. Cavaleiros, montando a galope, precisam acertar com a lança um anel suspenso, uma cena que parece saída diretamente de uma pintura medieval. E falando em tradições, o artesanato croata merece destaque. Na região de Lepoglava, por exemplo, produz-se renda de bilro reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural. Já na ilha de Murter, artesãos ainda constroem barcos tradicionais de madeira, preservando técnicas passadas de geração em geração. O país também tem um lado misterioso. Suas cavernas escondem verdadeiros tesouros geológicos, como a caverna de Modri, na Dalmácia, onde estalactites e estalagmites formam figuras impressionantes. Há também sítios arqueológicos romanos e ilírios espalhados pelo interior, muitos ainda pouco visitados, que revelam o quanto esta terra foi ponto de encontro de civilizações. E, claro, não dá para ignorar o poder que o mar exerce sobre a identidade croata. É ele que dita o ritmo de muitas cidades costeiras, que influencia a culinária, que marca a música e até a arquitetura. Desde os tempos em que navios venezianos, mercadores otomanos e corsários cruzavam essas águas, o Adriático é mais do que um cenário, é uma força que molda a vida. Talvez seja por isso que tantos viajantes, ao final de sua estadia, sintam que carregam um pouco do Adriático dentro de si. Não apenas nas fotos de pôres do sol espetaculares, mas na memória de momentos simples, o som das ondas batendo contra as pedras, o cheiro salgado no ar, a sensação da brisa no rosto durante uma travessia de ferry. E mesmo que a Croácia já tenha ganhado reconhecimento mundial, ela ainda consegue surpreender. Pequenas aldeias de pescadores que parecem paradas no tempo, praias acessíveis apenas por trilhas ou barco, ruínas esquecidas que se revelam por acaso. Cada viagem é diferente porque o país oferece infinitas combinações de rotas, estações e encontros. Para quem busca romance, há vilas iluminadas por lanternas à beira-mar, mesas para dois com vista para a lua refletida no Adriático, passeios de barco ao entardecer. Para quem viaja em família, há praias de águas calmas, parques nacionais acessíveis e cidades seguras para explorar a pé. Para os aventureiros, há mergulhos em naufrágios, escaladas, trilhas e expedições náuticas. E para todos, há uma sensação difícil de descrever, mas fácil de sentir, a de fazer parte de algo maior. Porque, na Croácia, o tempo parece se dobrar, o ontem e o hoje caminham juntos. No fim, quando chega a hora de ir embora, muitos se pegam olhando para trás, talvez na esperança de guardar aquela última imagem do mar, das montanhas ou das ruas de pedra. Mas a verdade é que a Croácia não fica para trás. Ela vem junto, no cheiro, no som, no sabor, na vontade de voltar. E é por isso que, ao pensar nesse país, não se trata apenas de recomendar lugares para visitar. Trata-se de contar uma história que continua, de convidar o viajante a entrar nela, e de garantir que, ao cruzar suas fronteiras, ele leve consigo não só lembranças, mas a sensação de ter vivido algo único. E então chegamos à última camada dessa experiência chamada Croácia. Depois de percorrer cidades milenares, praias paradisíacas, ilhas escondidas e montanhas que cortam o céu, percebemos que o país não se resume apenas a seus pontos turísticos famosos. Ele é, acima de tudo, um convite a sentir cada pedaço de história, cada aroma, cada som que compõe sua identidade única. Mesmo para quem já visitou várias cidades e ilhas, sempre existe algo novo a descobrir. Pode ser uma pequena rua estreita em Dubrovnik onde o sol atravessa os beirais e desenha padrões no paralelepípedo, uma cantina familiar em Split onde o dono serve um vinho que ele mesmo produziu, acompanhado de histórias da família, ou uma enseada isolada na costa de Pelješac onde o mar parece feito de vidro refletindo o céu sem nenhuma interrupção. A Croácia também é um país de festivais e celebrações que unem passado e presente. Durante o verão, há festas que misturam música eletrônica, jazz e folk, e que atraem jovens de toda a Europa. Mas ao mesmo tempo, tradições centenárias continuam vivas, procissões, danças, cantos em vilas pequenas, onde a participação de cada morador transforma a experiência em algo coletivo, genuíno e inesquecível. Para os amantes da história, cada pedra do país parece contar uma narrativa.
Igrejas barrocas, fortalezas renascentistas, anfiteatros romanos, palácios medievais, todos preservados, todos vivos. Cada monumento não é apenas para ser admirado, é para ser sentido, para que o visitante compreenda que o tempo aqui se move de forma diferente. Que o passado não foi apagado, mas incorporado ao presente. E as ilhas? Ah, as ilhas são capítulos à parte. Algumas tão pequenas que parecem feitas apenas para um dia de exploração, outras tão vastas que poderiam abrigar pequenas cidades inteiras. Cada uma com sua própria identidade, culinária, tradições e histórias de marinheiros e pescadores. Var, Corula, Vis, Bra, Mujet, cada nome já evoca imagens, aromas e sons que permanecem na memória muito depois de a viagem terminar. O mar Adriático, com sua transparência quase sobrenatural, é testemunha silenciosa de tudo isso. Ele guarda naufrágios antigos, oferece rotas para velejadores, inspira músicos e poetas. Cada onda que bate nas rochas parece lembrar que, ali, a natureza e a história caminham lado a lado. E quando o visitante finalmente se afasta das praias, das cidades e das trilhas, ele percebe que a Croácia não é apenas um destino turístico. É uma experiência sensorial completa. É o gosto do vinho local, é o toque das pedras milenares sob os dedos, é o som do mar e do vento misturados, é a sensação de caminhar por lugares onde cada detalhe importa. Para muitos, voltar para casa significa levar mais do que lembranças. Significa carregar consigo uma sensação de pertencimento a algo maior, uma conexão profunda com a história, a natureza e a cultura. É entender que, mesmo distante, parte da essência croata permanece viva na memória, pronta para ser revisitada em fotos, histórias, conversas e sonhos de futuras viagens. E talvez o maior segredo da Croácia seja justamente esse: ela não se entrega de imediato. Cada visita é um convite para descobrir, explorar e sentir, e cada experiência deixa a certeza de que, por mais que se conheça, sempre haverá mais a explorar. Mais cantos escondidos, mais trilhas secretas, mais sabores, mais histórias. É um país que desperta curiosidade, admiração e, acima de tudo, desejo de voltar. Porque uma viagem à Croácia não é apenas uma viagem física, é uma viagem pela história, pela cultura, pela natureza e pelo coração de um povo que, apesar de todo o tempo e todas as mudanças, permanece fiel à sua essência. E assim, ao fechar os olhos e se lembrar da Croácia, vem o mar refletindo o pôr do sol, o canto das clapas ecoando pelas ruas de pedra, o aroma do pão recém-assado e do vinho derramado em copos compartilhados. Vem a sensação de que cada instante vivido ali valeu cada segundo, e que a próxima visita será apenas mais um capítulo dessa história infinita. É um lugar que se instala dentro de você, que marca a memória e que inevitavelmente chama de volta repetidamente, com a promessa de novas descobertas, novos sabores, novas paisagens e novas experiências que de alguma forma sempre surpreendem e encantam. E é por isso que, ao planejar uma viagem para a Europa, a Croácia deve ocupar um lugar de destaque. Não apenas pelas praias, ilhas e cidades históricas, mas pela experiência completa, pela capacidade de se reinventar a cada visita e pela beleza que toca todos os sentidos. Em resumo, a Croácia é uma viagem que se vive, se sente e se lembra. Um país onde o passado e o presente coexistem, onde o mar e as montanhas dialogam, onde cada visita é uma promessa de novas memórias. E é justamente essa riqueza, essa diversidade e essa autenticidade que fazem da Croácia um destino que permanece na mente, no coração e na alma de quem tem o privilégio de conhecê-la. Então, da próxima vez que pensar em destinos para suas férias, lembre-se da Croácia. Lembre-se do azul do Adriático, das cidades medievais, das ilhas escondidas, da gastronomia única e da hospitalidade calorosa de seu povo. Porque uma vez que você pisa neste país, mesmo que por pouco tempo, parte dele fica com você para sempre, e a vontade de voltar se torna inevitável. A Croácia não é apenas uma viagem. É uma experiência, uma lembrança, um sonho vivido que, mesmo depois de muitos quilômetros, continua a ecoar dentro de quem a conhece. E aí, qual parte do vídeo mais te encantou? Conta aqui nos comentários quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Se você curte descobrir lugares incríveis como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo mundo.